Graça e paz. Hoje estaremos estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu convido aos amados a ler comigo o capítulo 4, verso de número 3 e o capítulo 5, verso de número 18. O capítulo 4, verso 3 diz assim: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O verso 18: Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses foi a primeira carta que Paulo escreveu às igrejas. Essa igreja, fundada por Paulo na segunda viagem missionária, é uma igreja que enchia Paulo de prazer, de alegria em fundar uma igreja e administrar uma igreja. Vejo isso no capítulo de número 3, no versos 6, 7 e 8, quando Paulo diz assim: Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós e trazendo as boas novas da vossa fé e amor, e de sempre como tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, que em toda a vossa aflição e necessidade, pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Essa igreja era uma igreja muito firme no Senhor. Uma igreja que entendeu o Evangelho de Paulo, passava o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo Jesus. Essa igreja entendeu quem era Cristo na vida da igreja. Essa igreja era uma igreja obediente, uma igreja que sempre dava prazer. Paulo diz que ele tinha prazer, no capítulo 1, verso 2, diz assim: sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações. Paulo tinha prazer em orar por esta igreja. Paulo tinha prazer em ter fundado essa igreja. Essa carta não é uma carta com muitos princípios teológicos, é mais uma carta de conselhos práticos. Por isso é uma carta muito boa de se ler, fácil entendimento, de palavras simples, apesar de um vocabulário que Paulo usava, difícil de entendimento, como Pedro ressalta na sua carta, que o irmão Paulo escrevia coisas difíceis de se entender. Aos Tessalonicenses, Paulo, quando começava a escrever, ele escreveu coisas simples. Paulo elogia muito a igreja. Se nós pegarmos o capítulo 1, 2, Paulo está fazendo muitos, tecendo elogios nessa igreja. Paulo elogia porque havia motivo para elogiar. Paulo tinha certeza da firmeza, da fé, do amor para com os outros. Paulo chega a mencionar, fala assim: eu não preciso nem falar acerca de vocês amaram uns aos outros, porque vocês já receberam esse mandamento. Só peço que vocês aumentais isso. Paulo orienta que eles precisavam aumentar somente. Mas Paulo tem prazer nessa igreja. Mas mesmo assim, os versos que nós lemos, Paulo vai dizer por duas vezes qual é a vontade de Deus na igreja de Tessalônica. Paulo vai dizer por duas vezes, no capítulo 4 e no capítulo 5, qual é a vontade de Deus. E muitas vezes nós já paramos, e de repente até nós mesmos já falamos isso. Precisamos saber qual que é a vontade de Deus. Primeiramente, é claro, não há sombra de dúvida, para sabermos a vontade de Deus, nós precisamos ler o que Deus já falou. Nós nunca saberemos a vontade de alguém se nós não perguntarmos este alguém. Nós temos como perguntar a Deus? Temos. Perguntar: Senhor, qual a vontade do Senhor para a minha vida? A vontade de Deus para a igreja de Tessalônica, nessa primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo vai falar por duas vezes qual é essa vontade. Essa igreja que muita firmeza, muito amor, muita responsabilidade com o Evangelho. Paulo chega a falar que o Evangelho que eles receberam, eles repassavam. Eles não somente pegaram o Evangelho, se assentaram nos bancos e amém, glória a Deus, estão salvos e então não precisamos preocupar com nada. Pelo contrário, era uma igreja que ela chegou a pregar em Acaia, Macedônia, chegou a levar, a expandir o Evangelho para as regiões próximas. E Paulo tinha prazer nisso. Paulo foi o grande missionário nesse tempo da igreja primitiva, levando esse Evangelho, fazendo 3 viagens missionárias, depois indo a Roma, passando lá o restante da sua vida, pregando o Evangelho, como está lá no último capítulo de Atos.
e teve essa grande expansão da igreja devido a esse grande missionário. Mas ele vai ressaltar aqui, e nós lemos que qual a primeira vontade de Deus para a igreja de Tessalônica. A primeira vontade, nós lemos, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aí ele completa esse verso dizendo que vos abstenhais da fornicação. Outras versões vai dizer prostituição. É a prostituição aqui que está dizendo é a fornicação. É o prazer da carne. Um grande problema do passado e um grande problema atual. A Bíblia é o livro mais atual que nós temos. Pode-se escrever vários livros, mas o mais atual vai ser a Bíblia. Porque nós continuamos homens. E então nós precisamos ser corrigidos, orientados. Paulo vai tratar nesse capítulo 4, dizendo uma exortação, falando que o verso 1 diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Meu querido, um cristão não progride sem santificação. O cristão ele pode ser salvo pela graça, ele é salvo pela graça, não por meios de obra. Paulo vai escrever isso aos Efésios, Paulo escreve isso aos Romanos. É uma doutrina da graça, nós somos salvos pela graça, não por obras nossas, mas porém, a Bíblia deixa muito claro que há uma necessidade de santificação. Digo mais, a santificação é a parte visível da nossa salvação. Também Paulo escreve, creio eu, em Hebreus, que sem santificação não veremos a Deus. Erroneamente, uma vez eu escutei um pregador dizendo, e me entristeci muito, que essa santificação, as pessoas não veriam Deus em nós. Não, meu querido, sem santificação não veremos a Deus, porque a santificação é a parte visível, é a parte que o mundo lê da nossa salvação. Não existe um cristão sem santificação. Por quê? A santificação faz parte deste grande processo que começa num ato de entrega de sua vida a Jesus e que vai culminar na glorificação junto a Cristo. Mas para isso, para chegarmos nesse último estágio da nossa salvação, precisamos, de suma importância, a santificação. Paulo diz assim, olha, para que possais progredir cada vez mais. De repente você conhece, ou de repente estou falando com você, um cristão que está parado, que não progrediu, que não ganhou conhecimento, que não aumentou sua fé, que é a mesma criança de quando se entregou sua vida para Jesus. É a mesma criança, às vezes tomando aquele leitinho como de criança, como Paulo diz. Nós precisamos progredir. Comida sólida faz para que nós progredimos na nossa vida espiritual. Meu querido, não podemos ficar como muitos que estão dormindo, não mortos, mas dormindo, apáticos, parados, porque, creio, não estão buscando santificação. E que vos abstenha da prostituição, da fornicação. É um grande perigo. Vemos hoje grandes homens, ou pareciam que eram grandes homens de Deus, caindo no pecado por conta não buscaram santificação e então entraram em prostituição. É muito comum ver líderes caindo por conta disso. Inclusive na palavra do Senhor, nós vimos um grande líder, Davi, caindo por conta disso. Se Paulo pudesse escrever uma carta para Davi, claro que não pode, por questão de tempo, mas Paulo poderia dizer, Davi, não caia em prostituição. Mas sabemos que não é possível por conta do tempo. Paulo vai dizer que assim, olha, verso 2 do capítulo 4, porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. A vontade de Deus, meu querido, é que nós conhecemos o mandamento dele. E conhecendo o mandamento, nós não vamos cair nessa tentação. Pelo contrário, nós vamos buscar a nossa santificação. E a santificação, meu querido, é um processo doloroso, diário, necessário, que nós precisamos passar. Precisamos analisar que nível está a nossa santificação. Toda vez que nós fizermos alguma coisa
que não nos permite orar, nos afasta de Deus, provavelmente estamos longe da santificação que o Senhor nos pede. Lembrando que o nosso corpo também faz parte da santificação, principalmente da santificação. Paulo diz no capítulo 12 de Romanos que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício agradável ao Senhor. O nosso corpo não é uma vitrine para o mundo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O corpo é o templo do Espírito Santo. Meu querido, mas também não é somente essa a abstência da fornicação. Paulo vai dizer, buscar a santificação, ele vai dizer que muitas coisas, aí, muitos conselhos práticos, não conseguimos abordar em tão pouco tempo tantos conselhos que há nesta carta. Por isso eu quero me deter nesse tema. Qual a vontade de Deus para a nossa vida? Então a primeira vontade de Deus que Paulo diz é que buscamos a nossa santificação. A vossa santificação. Eu quero completar, além da nossa santificação ser algo que nós buscamos, o verso de número 23 do capítulo 5 diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aí ele vai dizer que em corpo, alma e espírito. Nós sejamos plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. A salvação, nós temos parte nela, mas temos que pedir ao Senhor que também nos santifique. Eu ilustro a santificação como um banho. O Senhor dará água e nós precisamos entrar nessa água, fazer a nossa parte. Entrar nessa água para santificar nosso corpo e nossa alma. A segunda coisa que Paulo diz, que é a vontade de Deus nessa carta, está no capítulo 5, no verso de número 18. Ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meu querido, um cristão que não dá graças ao Senhor por tudo que tem, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, é um cristão que não faz a vontade de Deus. É muito comum, em dias de lutas, nós encontrarmos pessoas murmurando, reclamando do que Deus tem feito a eles. Crer que provas provém de Satanás é tirar a soberania de Deus e dar poder a Satanás que ele não tem. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu não creio que Satanás tenha poder para fazer algo que não seja permissão de Deus. Vou um pouco além. Tudo que vier vem de Deus para a minha vida. Eu tenho um Senhor que cuida de mim, um Senhor que eu sou propriedade dele. É um Senhor que gerencia, que governa, que lidera com mãos fortes tudo que acontece nesse mundo. Não crer na soberania de Deus é não crer na palavra de Deus. Não crer que Deus é soberano em nossas vidas e que tudo vem dele, provas, dificuldades, momentos difíceis, mas também momentos alegres. Hoje assisti um vídeo, alguém colocou no status de WhatsApp e fiquei analisando. Um pregador dizendo assim: creia, porque o tempo de bênção na sua vida vai ser muito maior do que o tempo de prova. Meu querido, nem sempre. De repente nós vamos viver muitas provas. De repente nós podemos morrer em provas, em dificuldades, como grandes homens morreram. Homens que foram levados para morrer pelas feras, queimados, torturados pelo Evangelho. Mas a certeza que nós temos é que o nosso tempo na eternidade, sim, este é muito maior do que as provas que nós vivemos aqui. Paulo escreve aos Coríntios, porque não dá para comparar a glória futura com o que nós temos hoje. Então, qual a vontade de Deus? Dar-nos graça por tudo que Ele faz. Por tudo. Por tudo, irmãos. Não é por coisas boas, por milagres, por tudo que Deus faz. Tudo. Se você crê que você é um salvo em Cristo Jesus, você
precisa dar graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Quando nós conseguimos buscar esses dois princípios dessa carta, santificação, e conseguimos dar graça em tudo, teremos uma vida de um cristão verdadeiro. Então, ficará mais fácil nós realizarmos as outras coisas que há de conselhos neste livro. Por exemplo, Paulo vai dizer nesse capítulo 5, alegrai-vos sempre. Se você estiver buscando santificação, a vontade de Deus, e você estiver dando graças ao Senhor, seria fácil você se alegrar, mesmo em dificuldades, mesmo em momentos difíceis. Somos um povo feliz, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Também Paulo escreve. O verso 17 do capítulo 5 diz assim, orai sem cessar. Como um crente vai orar sem cessar, se ele não tiver em santificação? Como um crente vai orar sem cessar, se ele não dá graças ao Senhor? Se ele não dá graças ao Senhor, como ele vai orar sem cessar? O orar sem cessar aqui, meu querido, é você não ter nenhuma barreira que te impeça de chegar até Deus. 24 horas você poder falar com Deus. É você não ter nenhum impedimento entre você e Deus. E para isso, santificação. Aí depois diz assim, o verso número 20, não desprezeis as profecias aqui, este livro que nós temos. Um cristão em santificação vai ter prazer na palavra. Alguém que dá graças ao Senhor vai ter prazer na palavra de Deus. E o verso 22 diz assim, abstenhai-os de toda aparência do mal. Cuidado, meu querido. O mal é tão perigoso que até a sua aparência é perigosa. Cuidado com a aparência do mal. Às vezes, temos que fugir, ou sempre temos que fugir da aparência do mal. Por que isso tudo, meu querido? Porque o verso 23 que eu já li, encerra a nossa mensagem. Ele diz assim, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. O vosso corpo, em tudo. O vosso espírito, a vossa alma, o vosso corpo. Seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. De repente você já ouviu falar assim, preocupa não, esse corpo aqui não serve para nada. Aqui está dizendo, mantenha o seu corpo plenamente conservado, irrepreensível. Sejam plenamente irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso que nós vivemos tem um final, e um final feliz. Um final feliz em Cristo, para a vinda de Cristo. Lembra que eu já disse, e Paulo escreveu, sem santificação, ninguém verá a Deus. Meu querido, quero deixar essa mensagem para você. Não sei em que área da sua vida você precisa santificar. Eu não sei o que você precisa buscar no Senhor Jesus. Mas um conselho que eu te dou nesta hora. Busque enquanto pode se achar. Busca o Senhor enquanto pode se achar. Busca santificar a sua vida. Para que você progride. Para que você não fique o mesmo crente que você era há 10 anos. Busque o Senhor enquanto é dia. Encerrando, porque há uma vinda do nosso Senhor Jesus. O capítulo 4 e 5, Paulo lá no início, no final do 4, no início do 5, ele vai dizer sobre toda essa vinda. Para que nós não sejamos pegos de surpresa. Não podemos ser como os que dormem. Precisamos estar atentos à nossa santificação. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor, Pai, pelas palavras que Paulo escreveu a nós, inspirados pelo Senhor. O desejo do Senhor a nós, que nós possamos santificar a nossa vida e dar graças ao Senhor por tudo. Soberana vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.